Pessoal, então vamos iniciar aqui oficialmente, né? Agora que já está gravando aí. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de gestão do conhecimento aqui da Uniswan. Toda terça-feira nós estamos aqui firmes, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aí até o final do período, se Deus quiser. Então, pessoal, olha só. Eu vou só repetir rapidamente aqui uma coisa para ficar registrado, para quem não puder hoje assistir a aula, né, quem não estiver aqui hoje presente. Então, é o seguinte, eu estou estendendo a APS, a entrega para a semana que vem. Não precisava mandar a APS hoje. Quem já mandou, tudo bem. Quem não mandou ainda, não apavore. Até a próxima terça-feira, para receber a APS. E aí, hoje eu vou encerrar a unidade 2, vou praticamente encerrar. Se faltar alguma coisa, é muito pouca coisa, que o assunto aí é até relativamente rápido. De repente, eu estou achando que eu vou terminar até mais cedo a aula. Tá? Aí, se eu terminar mais cedo, eu até fico aí para tirar alguma dúvida que ainda tenha da APS. Mas hoje a gente vai estar praticamente encerrando a unidade 2. E aí, a semana que vem, eu já vou postar a prova para vocês. E aí, a semana que vem, eu tenho que explicar a prova aqui para vocês, como é que deve ser feita e tal. Então, a gente, infelizmente, ou para muitos aí, infelizmente, a gente não vai conseguir apresentar os trabalhos, tá? Por causa daquela semana que ficou parada. Então, é um avisozinho inicial aí, tá? No final, eu torno a avisar de novo, caso tenha chegado mais algum aluno aí. Vamos dar sequência, então, pessoal. Vamos ver aqui onde a gente estava. A gente, semana passada, não teve aula. Eu me lembro muito bem que na semana passada, ó, só recapitular bem rápido, né? A gente começou falando lá da dialética do conhecimento, falamos de conhecimento tácito e conhecimento explícito, falamos sobre aquela espiral do conhecimento. Então, quem não viu essa última aula, gente, e tiver aí hoje, depois assista essa última aula, que ela é uma aula importante. Embora ela seja foi uma aula meio chata, que é teórica, mas é importante esse assunto aqui. Depois eu falei sobre objetivos SMART com vocês, ó. Falei de objetivos SMART. E falei da hierarquia dos objetivos. Que eu falei que tem objetivos estratégicos, objetivos táticos, objetivos operacionais. Por que eu incluí esse assunto aqui? Porque hoje a gente vai falar de dashboard e também a gente tem dashboard estratégico, tático e operacional. Então, senão você ia ficar assim meio, né? O que é isso? Estratégico, tático, operacional. Você poderia... Aí, de todo jeito, eu ia ter que parar para explicar isso aqui para vocês. Então, por isso, na última aula, eu já me antecipei, já coloquei esse assunto aqui da interação dos objetivos, né? Dos objetivos estratégicos, táticos, operacionais. Expliquei. Quem não viu a aula, por favor, assista essa aula, que é importante. E, por fim, eu falei o último slide, que foi esse aqui, ó. Aqui eu encerrei aquela nossa última aula de 15 dias atrás. Semana passada não teve aula por causa da paralisação. Hoje, então, eu vou começar o assunto chamado dashboard. E por que a gente finaliza aqui a unidade 2 falando de dashboard? Porque nas próximas duas unidades, unidade 3 e unidade 4, a gente vai falar demais de dashboard. Inclusive, eu vou ensinar vocês a fazer dashboard no Excel. Vou ensinar vocês a fazer dashboard usando uma outra ferramenta muito bacana, na unidade 4, lá, chamada Power BI. Na unidade 3 agora, logo depois da prova, a gente vai ver um monte de coisa de Excel. E até ia perguntar, gente, como a gente tem um assunto que é ligado a Excel, que a gente vai ver como fazer um dashboard no Excel. Eu queria ver com vocês, eu estava pensando também, até já preparei, em dar uma aula também boa sobre funções de Excel. O que vocês acham? Vocês queriam? Porque eu acho que eu sei de um monte de coisas bacanas de Excel, porque é muito bom, sabe? As ferramentas de Excel, elas têm tudo a ver com a matéria de conhecimento que nós estamos vendo aqui. Quer ver só, Nayara, só para você ter uma ideia, o que nós vamos ver
Olha o que a gente vai ver, que gracinha, ó. Olha só, tem um negócio aqui, ó, tabela dinâmica. Deixa eu ver se está aqui. Ó, dashboard de vendas. Ó, vocês vão aprender a fazer um dashboard de vendas. Olha para você ver aqui, eu vou abrir esse aqui que eu vou mostrar, é um dashboard. A gente vai ver o que é dashboard. Eu vou explicar tudo hoje, por isso que hoje eu estou explicando tudo sobre dashboard, para quando a gente for entrar no assunto para você fazer um dashboard no Excel, e depois um dashboard ainda mais avançado no Power BI, então você já sabe o que é um dashboard. Dashboard é um painel, tipo isso aqui. Agora, olha para você ver que gracinha dessa tabela dinâmica aqui. É facinho, facinho fazer isso, gente. Ó, aqui, olha que bacana. Eu tenho uma planilha de vendas. Eu tinha uma planilha, ó. Eu tinha uma planilha onde tinha o nome dos vendedores, a qual equipe ele pertence, a equipe A, B e C, qual região ele trabalha, se é de Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, quanto ele vendeu, e se esse funcionário, a Isabel aqui, se ela é contratada pela CLT, por carteira assinada, ou se é funcionária terceirizada. Com base nisso aqui, pessoal, ó, você cria um dashboard. E olha que gracinha. Se eu quero saber quanto a equipe A vendeu, eu clico aqui, equipe A, olha como é que o gráfico já muda, ó. Olha lá que gracinha, ó. O gráfico já muda. Se eu quero saber quanto a equipe B vendeu, o gráfico já muda sozinho. Quero saber a equipe C. Ó, vou clicando, já vai mudando. Eu quero saber, ó, primeiro, a equipe A, todo mundo, tanto CLT quanto terceirizado, equipe A. Agora, se eu quero saber assim, ó, eu quero saber quanto que foi as vendas, o total de vendas da equipe A do pessoal da CLT. Ó, ele já seleciona para mim, já me mostra o gráfico com o total de vendas da equipe A que trabalha pela CLT. Se eu quero saber o terceirizado, olha lá, ó, ele já muda. Se eu quero saber, em vez da equipe A, a equipe B, CLT. Então, ó, gente, imagina isso aqui numa reunião, você na empresa, numa reunião, fazendo uma análise. Isso aqui, gente, toda empresa hoje decente usa. Aí você imagina com um projetor, com uma imagem grande, uma reunião de gerentes, para você analisar quanto a equipe A vendeu, quanto a equipe B vendeu, quanto a equipe A terceirizada vendeu. Aí se você quer saber a equipe toda CLT e a equipe toda terceirizada, é para você ver quem que está desempenhando melhor, o pessoal contratado por carteira ou o pessoal terceirizado? Qual equipe está trabalhando melhor, está vendendo mais? Então, gente, isso aqui é uma coisa assim muito bacana. Então, já que a gente vai ter que ver esse dashboard no Excel, eu queria aproveitar, nessa unidade 3, falar também de outras funções do Excel, que elas são muito importantes para você trabalhar essa questão do conhecimento. Como naquela última aula, lembra? Uma última aula lá, penúltima, eu acho. Eu mostrei um exercíciozinho de Excel para vocês. Quanto a gente pegar os dados e transformar em informação. Então, gente, o Excel tem um monte de funções que você trabalha as informações e aquilo te fornece uma quantidade de informações que te permite você tomar decisões importantes na sua empresa. E com funções que são simples, elas não são coisas bicho de 7 cabeças, que, não vou conseguir aprender. Não, eu passo aqui para vocês aqui, vocês vão aprender um monte de coisa bacana do Excel. Então, gente, vocês acham bom a gente ver mais coisa de Excel, né? Posso preparar, né? Apesar de que eu sei que deve ter algum aluno aí que deve entender tudo de Excel, mas eu acho que uma boa parte da turma, normalmente uma boa parte da turma não tem tanto conhecimento de Excel, não. É só o beabá. Aí eu pego com vocês na unidade 3, perco aí uma aula e meia aí,
passando essas noções todas de conhecimento básico, intermediário, até coisas avançadas aí sobre Excel aí para você, né? E é bom que quando você vai numa entrevista de emprego aí, você tem uma noção boa de Excel, isso é um diferencial para você. Beleza, pessoal? Ótimo, professor. Então, eu espero que vocês gostem da ideia. Eu tenho certeza, eu preparei um monte de coisa muito bacana para passar para vocês aí. Sei que vocês vão gostar. Então, vamos lá, então, ver hoje o que é o tal do dashboard. Como eu sempre gosto de falar, eu sei que deve ter alunos aí que conhecem a ferramenta, de repente já até trabalham com o dashboard, mas eu sei que tem muitos alunos aí que não sabem nem o que é um dashboard. Então, o dashboard é um painel de informações. Olha lá. Vamos começar a ler aqui o que eu trouxe de teoria para a gente, aí a gente vai parando e vai explicando. E qualquer dúvida que você tiver, você pode abrir seu microfone aí e me gritar, professor, para aí, não entendi isso aí não, volta lá. Então, olha só, gente, provavelmente você já ouviu a máxima, né, uma frase falando que informação é poder. Falam-se muito bem, e realmente informação, gente, quem detém informação hoje, pode ter certeza que é uma pessoa privilegiada, a empresa que detém informação é uma empresa privilegiada, porque sem informação hoje você não sai do seu lugar e não vence a concorrência está aí e a concorrência é medonha. Chegando empresas aí no mercado aí que o pessoal cada vez mais domina todas essas ferramentas sobre o conhecimento, sobre informação. Se você não sabe, vai ficando para trás. No contexto corporativo, esse lema nunca fez tanto sentido quanto nos tempos atuais, na era digital. Entretanto, o excesso de informação, com a gigantesca quantidade de dados que são gerados a cada instante, pode também obscurecer processos de análise empresarial, dificultando a tomada de decisão. Então, olha que coisa interessante. E isso realmente acontece. O mundo que a gente vive hoje, pessoal, em algumas aulas passadas aí, nós falamos, né, a quantidade de informações que hoje é produzida no mundo, né? Gente, é uma coisa impressionante. Numa empresa, né, hoje em dia, numa empresa, pensa numa empresa lá nos anos 60, nos anos 70, que era tudo feito manual, aquelas vendinhas manual ali e tal. Você tinha pouco volume de informações para você poder trabalhar. Hoje, nós temos sistemas de informação, né, avançadíssimos na empresa. Qualquer empresinha que você chega hoje qualquer empresa, por menor que seja, tem um bom sistema de informação lá, onde tudo é registrado, as vendas são registradas, né, o que cada cliente está comprando, está sendo tudo registrado no sistema. Agora, não adianta nada você ter aquelas informações estarem sendo armazenadas no seu sistema, mas se você também não usa as informações ao seu favor, né? Então, gente, nessas próximas unidades aí, a gente vai também falar bastante sobre esse tipo de sistemas. Felizmente, a gente não se aprofunda em sistema, porque não é o nosso objetivo aqui, mas, pelo menos, vou mostrar para vocês algumas ferramentas, como as próprias ferramentas do Excel e o Power BI, que é uma ferramenta muito bacana para você produzir informação, porque aí, como o autor está falando no texto ali, um outro problema também que a gente tem hoje é que o excesso de informação é tão grande também, é tanta informação, que você tem que ter ferramentas e você tem que ter metodologias para poder trabalhar essa informação ao seu favor. Senão também vira uma bagunça. Então, esses dashboards, igual aquele exemplozinho que eu vi ali, o dashboard é exatamente para isso, para sintetizar, agrupar as informações e te possibilitar você visualizar. Fica mais fácil de você entender. Porque senão não adianta nada, você extrai do sistema lá uma planilha, pensa aqui para você ver, ó, se eu chego lá e te mostro uma planilha dessa aqui, olha aqui, você vai pegar essa planilha aqui, o que você vai fazer com isso aqui? Olha aqui, centenas de informações aqui, de um monte de gente, de um monte de venda, de um monte de estado, aí você vai ficar olhando para esse excesso de informações
Esse excesso de dados vai tentar, não vai conseguir extrair informação que realmente te permite tomar decisões. Então, você tem que ter ferramentas que sintetizam essas informações de modo que elas fiquem de uma forma fácil de você visualizar, para você pegar e falar, opa, peraí, nós podemos observar aqui que o pessoal que trabalha terceirizado estão tendo um desempenho até melhor do que o pessoal que trabalha de carteira assinada, né? Então é porque aí você vai tentar entender, você tem que pegar outras ferramentas, outros dados, outros números, outras informações para poder tentar entender e para você poder, então, tomar decisões importantes para a sua empresa. E aí, gente, quando a gente tem esses dashboards bem feitos, com informações precisas e tal, você não vai estar tomando informação com base no achismo, com base no subjetivo. Não, você tem números, você tem gráficos, tabelas ali, com gráficos ali te mostrando a informação precisa para você poder olhar e tomar a decisão correta que você precisa tomar. Não decisão com base no achismo. Vamos seguir por esse caminho que eu acho que vai ser melhor. Não tem nada de achar, não. Os números, eles não mentem, então a gente mostrando. Mas quando estão organizados, se os números estiverem bagunçados, não pode te confundir a sua cabeça, né? E aí, sim, de repente, em vez de auxiliar, pode te atrapalhar, né? Então, para evitar, né, finalizando esse slide, para evitar que isso ocorra, que esse excesso de informações te atrapalhem, te confunda a sua cabeça, o uso desses dashboards tem sido cada vez mais importante e mais necessário nas empresas. Então, toda reunião empresarial aí, de uma empresa decente que você chega, reunião da diretoria com a gerência lá, você pode ter certeza que eles vão estar lá mostrando os dashboards lá, para poder tirar conclusões e tomar decisões. O que é um dashboard, professor? Olha lá, um dashboard, no contexto de TI, é um painel visual. Um painel visual que apresenta de maneira centralizada um conjunto de informações, indicadores e suas métricas, né, de forma fácil de você visualizar. Essas informações podem ser tanto indicadores da área de TI, como da área de gestão empresarial. E isso, gente, é para todas as áreas, tá? Qualquer que seja o setor da empresa, a diretoria da empresa tem que passar conhecimento para o gestor de cada área, para ele poder saber trabalhar essas informações. Na hora que fosse reunir os gestores da empresa lá, o gestor da sua área poder chegar a mostrar os números, os gráficos da sua área, né? Em ambos os casos, esse recurso auxilia na tomada de decisões. Dashboards pode apresentar a saúde da empresa em uma única tela para o gestor ou compartilhados em uma única tela para o gestor ou compartilhados com toda a sua equipe. Dessa maneira, por meio de dashboard, ele tem uma noção global dos processos do seu negócio, podendo visualizar também de forma dinâmica e objetiva dados referentes a projetos específicos. Uma outra coisa também, na próxima unidade, não sei se vai estar na 3 ou na 4, a gente vai ver também sobre uma outra ferramenta muito poderosa também, que é o BSC. BSC é a sigla de um nome de uma ferramenta chamada Balanced Scorecard, que a gente usa isso em conjunto. Balanced Scorecard é uma ferramenta para você aprender a criar métricas para você analisar. Você criar métricas para a área financeira, métricas para a área de atendimento ao cliente, métricas para a área dos processos internos da empresa. Então, aqui eu estou só antecipando aqui para vocês, porque em algum lugar aqui desse texto de dashboard, a gente está falando ali de indicadores, de métricas. Às vezes o aluno dá uma dúvida ali, né? O que é esses indicadores que está falando? O que são essas métricas? A gente não viu
nas aulas passadas, as metas SMART, por isso que esses assuntos eles vão se complementando. Esses indicadores são as metas dos objetivos. Nós vimos na aula passada, foi na aula passada, né? Nós vimos que a gente cria um objetivo lá para cada área, e para aquele objetivo a gente cria uma métrica, uma meta com números. Então, quanto mais você consegue detalhar seus objetivos em números palpáveis, né? Aumentar as vendas em 15% nos próximos 3 meses. Que aí você, tendo isso muito bem definido, essas metas, você vai poder, depois de um certo período, montar um gráfico lá para poder mostrar se as metas realmente subiram, se alcançou os 15%. Então, aqueles gráficos que a gente vai aprender a manusear depois, os dashboards, eles devem mostrar, né, uma síntese de como é que está o andamento da empresa com relação à busca dos seus objetivos e das suas metas. Então, tem as metas lá também para a área financeira, de redução de custo. Então, o gerente financeiro lá também vai montar um dashboard para mostrar como é que se comportou. O objetivo e a meta da empresa era, um exemplo, reduzir os custos em 8% nos próximos 4 meses. Tinha que reduzir em 8% os custos. Aí o cara lá da área financeira, o gestor da área financeira, vai poder montar um dashboard lá, que ele vai poder mostrar como é que foi o comportamento do custo da empresa naqueles 4 meses, para poderem analisar e ver se realmente atingiu ou não, e se não atingiu, por quê? Nível de satisfação dos clientes. Então, você tem indicadores também que medem a satisfação do cliente. Então, se aqueles indicadores estão em evolução, estão estagnados ou está piorando a situação. Né? Então, quem for o responsável pela área de atendimento ao cliente vai montar seu dashboard lá também, para na hora da reunião eles analisarem e discutirem, né? Então, a gente vai ver essa ferramenta mais para frente, que é o Balanced Scorecard, onde você vai entender melhor aquele negócio dos objetivos e das metas SMART, que a gente viu lá. No final dessa matéria, você vai ter uma noção muito bacana, realmente, de como que a empresa deve trabalhar essas informações. O que são métricas, a Ludmila perguntou. Métrica, Ludmila, a gente vai ver isso com bastante mais detalhes lá na frente, mas vou te explicar rapidinho. Quando eu expliquei na aula passada, vou até voltar aqui para você ver, ó. Na aula passada, eu falei dos objetivos SMART. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma métrica, ó. O objetivo é aumentar as vendas. Qual que é a meta? 15% nos próximos 3 meses. Então, se tornou uma métrica. Algo que você vai perseguir, é um número para você perseguir. Entendeu? A métrica é um indicador com um número, um percentual, um prazo ali estabelecido. Porque senão, se eu falo só assim, ó, gente, nós temos o objetivo de aumentar as vendas. Eu não posso dizer que isso seja um indicador. Não tem um número, ela não é uma meta SMART. Não tem um número, não tem um percentual, não tem um prazo. Aí você cai naquele problema que eu falei na última aula. Não sei se você viu essa última aula, né? Na última aula eu dei um exemplo. Por que a gente tem que criar essas métricas, esses números, essas metas? Porque se eu falo, vamos aumentar as vendas, aí a empresa vendia em média 100 mil. Vou pegar o mesmo exemplo lá. Vendia em média 100 mil. Aí passou 3, 4 meses, eu medi, a empresa passou a vender em média 102 mil. Aí eu vou perguntar para você, Ludmila, tá bom ou tá ruim? Ué, ninguém pode reclamar. Todo mundo vai ter que concordar que atingiu o objetivo. O objetivo não era aumentar a venda? Aumentou, ué. Passou de 100 para 102. Agora, tá bom? Eu não sei, ué. Não tinha, se eu não estabeleci uma métrica, se eu não estabeleci uma meta, um indicador, eu não vou poder falar se tá bom, se tá ruim. Atingiu o objetivo.
a venda passou para 102 mil em média. Agora, se eu tivesse estabelecido que tem que aumentar 15%, aí eu vou poder falar que está ruim. Olha só, está péssimo. Se aumentou só 2%, tinha que aumentar 15%. Né? Então, essa métrica, quando eu falo métrica, é um indicador com um número, com um percentual. Quando eu for falar de Balanced Scorecard, aí eu vou eu vou me aprofundar mais no assunto sobre métrica com vocês. Eu tô só dando uma explicada hoje aqui, porque realmente, senão a gente aqui, ó, começa a falar de certos termos, e às vezes ainda o aluno não ouviu falar, não é vergonha nenhuma, não. Há uns anos atrás também eu também não sabia o que era. Hoje eu sei porque, né, já tenho 2 MBA, já dou aula há 12 anos. Vocês estão começando a faculdade, então é normal que não saiba certos termos, né? Não tem problema, não. Igual o termo dashboard, eu tenho certeza que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar. Dashboard, alguns já tinham ouvido, mas não sabiam o que era. E alguns sabem, porque já trabalham e já mexem com isso, né? Então, vamos lá onde eu estava. Deixa eu ver se eu não pulei aqui, peraí. É aqui mesmo. Então, ó, qualquer tipo de informação... Peraí, eu tô achando que eu pulei alguma coisa. Exatamente de forma dinâmica, o objetivo... não, eu já tinha falado isso aqui. Então, vamos lá. Quais dados podem ser visualizados em um dashboard? Qualquer tipo de informação pode ser configurada para exibição em um dashboard, desde que tenha valor para o negócio ou gestão. Alguns exemplos. Taxa de ROI sobre projetos. Não precisa aqui hoje você ficar preocupando, gente, o que é ROI sobre projeto? ROI é o retorno sobre o investimento. ROI vem do inglês. ROI é Return on Investment. Então, retorno sobre investimento. Então, se vai ter uma reunião da diretoria, né? E eles querem analisar o desempenho da empresa, o retorno sobre o investimento que está sendo feito. Então, com certeza, o diretor financeiro, o gerente financeiro, vão montar lá um dashboard lá com os gráficos mostrando a lucratividade da empresa, as taxas de margem de lucro da empresa, o ROI, que é o retorno sobre o investimento da empresa. Aí existem diversos indicadores, diversas métricas que eles vão estar analisando, como é que está se comportando, se está melhorando, se está piorando, se está mantendo estável. Então, o gerente financeiro vai mostrar e os diretores vão analisar aquilo lá para tentar, em conjunto, tomarem alguma decisão, né? Informações sobre compras em loja virtual é muito comum, né? O cara montou uma loja virtual para ele, está vendendo pelo site, aí ele vende 20 tipos de produtos, né? Vende 20 tipos de produtos diferentes. Aí ele quer, de vez em quando, ele tem que parar e analisar quais os produtos estão vendendo mais, quais produtos estão vendendo muito pouco, para ele poder tentar entender, né? Se aqueles produtos que estão vendendo, que as vendas estão muito abaixo do esperado, então se de repente ele é melhor tirar aquele produto lá e investir num outro produto que possa ter um nível de venda melhor, ele pode montar um dashboard mostrando a lucratividade por produtos. Quais os produtos estão tendo uma lucratividade maior e os produtos que estão tendo lucratividades mais baixas? Porque também ele pode vir, né, os gestores podem, com base naquelas informações, decidirem tirar um produto lá de circulação da empresa, porque a lucratividade dele está muito baixa e compensa, de repente, investir mais em produtos que estão vendendo mais e estão sendo mais lucrativos para a empresa, né? Então, quando você monta esses painéis informativos, isso te permite visualizar isso e tomar decisões. Pode ser o desempenho de unidades e filiais da empresa, não é? Aquele dashboardzinho de exemplo que eu mostrei ali no Excel, mostra o desempenho da equipe A, da equipe B, da equipe C, não é? Estou mostrando aí, você poder verificar qual, né? Poderia ser, em vez de equipe A, equipe B, você poderia ser filiais, né? Filial A, filial B, filial C. Qual que está vendendo mais, qual que está mais rentável,
para você poder pegar e tentar entender, poxa, a nossa filial B, ela está tendo um nível de vendas muito abaixo das demais. O que está acontecendo? Aí você vai investigar, né? Você vai tentar entender o problema, o que está acontecendo com aquela filial. Detalhes sobre a disponibilidade de equipamentos, dados sobre atendimento a cliente, como eu já falei aqui. Então, você pode montar dashboards para cada área da sua empresa, né? Cada tipo de reunião que você for fazer na sua empresa, você vai parar para analisar os dashboards ali voltados para os assuntos que vão ser tratados naquela reunião, né? E não para por aí. Com dashboards também é possível exibir dados sobre processos de produção e vários indicadores de desempenho fabril, né, o desempenho da fábrica, né? Como índices de desperdício de matéria-prima, relatório de máquinas ociosas e outros. Aí, gente, o céu é o limite, né? Cada área da empresa ela tem possibilidade de fazer seus dashboards de acordo com os indicadores, com os objetivos de cada setor, com as metas, com as métricas, os objetivos de cada setor aí. Cada setor vai ficar responsável por montar os seus dashboards, né, para serem analisados nas reuniões. E quais são os objetivos, então, de um dashboard? O principal objetivo do dashboard, enquanto painel de informações, é facilitar o acompanhamento eficiente das operações de uma empresa. Dessa forma, a ferramenta serve ao propósito de promover a transparência corporativa. Outra coisa importantíssima, né? Outra coisa importantíssima, eu sou uma pessoa da opinião de que a empresa ela tem que ser o mais transparente possível com toda a equipe de funcionários, né? A gente tem que estar trabalhando lá, tem que entender. É lógico que tem determinadas informações mais sigilosas e tal, mas pelo menos as informações a respeito do seu setor, do que diz respeito ao seu trabalho ali, quanto mais informações você puder analisar da empresa que você trabalha, melhor para todo mundo, né? Então, há também o propósito de promover o engajamento e a interação de colaboradores dos diversos setores. Normalmente, a empresa faz uma reunião de gerentes ali, então, os gerentes, os gestores de cada área vão ser analisados os números da empresa como um todo, para cada um entenda também o desempenho do outro setor, porque, às vezes, o seu trabalho lá no seu setor impacta no trabalho do setor do outro, né? O setor de vendas, por exemplo, ele pode ser prejudicado se o setor de produção tiver algum problema. Se o setor de produção não conseguir produzir o nível de produtos que necessário, como é que o pessoal de vendas vai vender? Né? Como é que vai vender 1 milhão de peças se a produção só produziu 800 mil peças? Como é que vai vender 1 milhão? A meta do cara de vendas era vender 1 milhão de peças. A produção só fabricou 700 mil? Aí, entendeu? Então, um setor impacta no outro, né? Então, às vezes, quando você faz reuniões numa empresa, os gestores de cada área vão analisar em conjunto os dashboards das outras áreas também, né? Então, isso causa mais transparência, né? Para isso, é comum que dashboards sejam exibidos em empresas, que elas exibem isso em telas de LCD, colocam isso aí até nos setores lá exposto para os funcionários acompanharem os desempenhos dos indicadores, né? Colocam telas de LCD nas repartições operacionais, para que, acompanhando os indicadores de desempenho, todos os profissionais se sintam mais integrados ao processo de organização. Então, gente, isso é importantíssimo também, Isso é denominado, esse processo de transparência é denominado gestão à vista. O que é gestão à vista? À vista de todos, o mais transparente possível, né? As pessoas, quando percebem que elas estão tendo acesso às informações da empresa, elas se engajam mais, elas se comprometem mais. Gente, é péssimo, eu já trabalhei em empresas por aí afora, já vi empresas aí que, sabe, a gente não tem acesso a informação nenhuma. Então, você fica ali trabalhando
E, no fundo, você não sabe, né, os objetivos globais, de um modo geral, da empresa, se o seu trabalho realmente está contribuindo para os objetivos gerais da empresa, você não tem um feedback, você não tem um retorno do que o seu trabalho está servindo, de um modo geral, para a organização. Então, é ruim, que aí você acaba trabalhando. Quando você entende os objetivos globais da empresa, né, as metas globais da empresa, e você entende que o seu trabalho, você entende a importância do seu trabalho para o atingimento das metas dos objetivos da organização, você vai se engajar muito mais. Principalmente quando você percebe que o trabalho do setor ao lado seu depende do comprometimento do seu setor. Se o seu setor der problema, vai interferir na produção do outro setor, né? Então, quando quando a empresa é o mais transparente possível, né, você tem um engajamento e um comprometimento maior dos funcionários. Então, esse aqui é o objetivo desses dashboards aí, né? Melhorar o nível de informação para os funcionários. E aí, gente, ó, a empresa ela pode ter 3 tipos de dashboard. Você pode ter um dashboard estratégico, tático e operacional. Conforme a gente viu na aula passada, a gente não viu que tem objetivos estratégicos, objetivos táticos e objetivos operacionais, né? Então, se você vai fazer uma reunião do presidente da empresa, com os diretores da empresa, vamos focar um pouco mais nos dashboards estratégicos lá, vamos analisar os índices de retorno sobre o investimento da empresa, nível de endividamento da empresa, margem de lucro, margem líquida, uma série de indicadores financeiros para mostrar e tal. Vocês podem analisar os outros também, né? Operacional, tático também, mas uma reunião com a presidente, com a diretoria da empresa, vão focar um pouco mais nos indicadores, nas métricas, né, estratégicas. Quando a reunião é da diretoria com a gerência da empresa, então você tem também lá os dashboards táticos, que vão mostrar como é que está o andamento dos indicadores táticos, a nível de diretoria e gerência ali. E você tem também os dashboards operacionais, que aí o gerente vai tratar com o seu operacional, né? Vai fazer a reunião com a equipe dele lá, vai mostrar os dashboards lá da produção do setor, como é que está o andamento, as metas que tinha, os objetivos que tinha, como é que está o desempenho lá do setor no atingimento das metas, pode até mostrar alguma coisa das métricas táticas, estratégicas e tal, mas para ele entender o impacto que o desempenho dele lá embaixo vai causar nos objetivos, nas metas, nas métricas e nos indicadores da empresa como um todo, né? Então, você também pode ter um dashboard estratégico, tático e operacional. Não, lá, o estratégico, vamos ver cada um separadamente. Ó. Um dashboard estratégico, a estratégia significa a mobilização de todos os recursos da organização em um âmbito global, visando atingir o objetivo de longo prazo. A estratégia de uma empresa é composta por um conjunto de táticas. Por razões óbvias, um bom dashboard estratégico não deve deixar de privilegiar informações que podem ser usadas para fins estratégicos. Dessa forma, os dados pregressos do passado que compreendam a performance do negócio em períodos anteriores poderão servir como excelentes parâmetros para mensurar KPIs atuais. Vou explicar o que é KPIs. Mensurar KPIs atuais e projetar o crescimento da empresa. Gente, o que é KPI? KPI, deixa eu escrever aqui para vocês aqui, ó, vem do inglês. Key Performance Indicator. Deixa eu ver se eu acho aqui para você ver. São as métricas. As empresas dão esses nomes mais técnicos, olha lá, indicador-chave de desempenho.
KPI. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar o termo do inglês, ó. Vem desse nome aqui, ó. Key Performance Indicator. Ó, deixa eu pôr lá para você entender. Key é chave. Né? Indicadores, chaves de performance. A tradução, como é que é a tradução? Olha lá, ó. Cadê? Ó, indicadores-chave de performance. Então, é bom a gente vendo esses textos assim, porque eles vão falando uma série de termos técnicos que é muito usado, né, pelas empresas hoje. Quais são os KPIs que nós estamos perseguindo aí? São as métricas. Na verdade, é uma coisa só. Quando eu estabeleço lá 15% de aumento de vendas nos próximos 3 meses, aquilo ali é um KPI. Vai ter que aumentar 15%. Né? Então, gente, esse termo KPI, ele passou a ser usado muito com o advento aí do marketing digital. Isso é um termo que veio desse pessoal aí do marketing digital. Quando a gente está falando de marketing digital, você está conversando com a pessoa sobre marketing digital, você pode, pesquisa para você ver aí, que você vai ver muita gente falando dos KPIs. São os indicadores, são as métricas, né, que você vai perseguir, você estabelecer lá. Se eu vou reduzir 28% o custo da empresa nos próximos 3 meses, aquilo ali é um KPI. Se eu tenho que aumentar a venda em 15%, aquilo ali é um KPI. Se eu tenho que melhorar a satisfação do meu cliente em 6%, aquele ali é um KPI que eu estou criando. É uma métrica. A mesma coisa, a Ludmila tinha perguntado, o que é uma métrica, professor? É uma métrica, um KPI, um indicador, né? Nós estamos falando aqui de uma coisa só. São termos que eles vão criando, né? E é muito usado hoje, tá? Eu paro aqui para explicar um pouquinho mais, porque você vai, quando começa a trabalhar em empresas, e se você quiser, eu até te mandar esse site aqui, ó. Deixa eu mandar para vocês, ó. Mandar o link. Ó, depois, quem quiser, salva esse link aí. Quem quiser ler sobre KPI, aí ele tem nesse site que está explicando direitinho ali o que é, como é que funciona e tal. Então, vamos voltar para cá. Então, estava falando, para mensurar KPIs atuais e projetar o crescimento da empresa. Então, você sempre estabelece os KPIs para o futuro, né? As métricas, as metas que você tem para o seu futuro lá, para você poder perseguir, né? Para, de vez em quando, você parar e fazer uma mensuração, fazer uma análise. Tinha meus KPIs aqui, eu atingi, né? Tem gente, né? Quando você estuda administração de empresa, sempre tem alguém que fala, né? Tudo que você pode medir, você pode gerenciar. Se você não pode medir, você não tem como. Como é que eu vou gerenciar uma empresa se eu não tenho? É igual aquela história da venda lá que eu falei agora há pouco. Se eu falar simplesmente que o objetivo é aumentar as vendas, como é que depois eu vou poder chegar e falar se está bom, se está ruim? Se eu não tinha um número, se eu não tinha um percentual, se eu não tinha um KPI, se eu não tinha um indicador, tem que ter um indicador. Para eu chegar lá no final do período e falar, opa, ó, batemos a meta. Tinha que aumentar 15%, conseguimos atingir o nosso objetivo. Ou se não, passou longe, ó, aumentou só 5%, então tá ruim, tinha que aumentar 15%. Sempre eu tenho que trabalhar com número. Tudo que eu posso mensurar, fica mais fácil de eu gerenciar, né? Aí você tem o dashboard estratégico, mais a nível aqui de diretoria com a gerência. Nessa perspectiva, vale compartilhar. Deixa eu ver se alguém tentando entrar aqui. Não tem, não. Fiz um barulhinho. Nessa perspectiva, a nível estratégico, vale compartilhar os dados desse painel com todos os colaboradores, para promover maior engajamento. Essas informações de cunho estratégico empresarial podem ser macro, como dados financeiros, desempenho mensal, em face de uma meta anual, números de venda no mês,
Como exemplo, podemos citar um dashboard de outro termo aqui, ó, OKR. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é, um termo em inglês também. Bom a gente ler esses textos assim, porque eles vão criando. Cadê? Vou pegar um aqui. Ó. Eles vão criando novos termos, olha lá. OKR. Metodologia pode ajudar a sua empresa. Blá, blá, blá. O método ganhou fama por ter suportado o crescimento da Google. Olha lá, ó. Objectives and Case Results. Na verdade, a gente acaba falando uma coisa só. Mas eles criam um termo diferente nela. É um conjunto de resultados chaves. OKR. Objectives and Key Results. Esse pessoal do marketing digital vão criando termos novos. Vou também disponibilizar isso aqui para você. Para depois, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ó, no assunto, tá aí, ó, no site Resultados Digitais. São objetivos-chave também, né? Ó, um dashboard de OKR, uma nova metodologia de gestão ágil, criada para medir resultados globais de uma organização. Os objetivos and key results, né, objetivos de resultados chaves, foram criados pelo ex-CEO da Intel, Andrew Grove, mas se tornaram mais conhecidos quando, em 1999, um dos investidores do Google, John Doerr, apresentou a metodologia para os funcionários da empresa em volta de uma mesa de ping-pong. Vocês já ouviram falar dessa história, que ela é famosa. Lá em 1999, quando estava surgindo a empresa Google, um dos diretores da empresa mostrou um dashboard que ele criou para a equipe toda. A equipe era pequena, né? Naquela época, eu já vi um pouco essa história. Se eu não me engano, a equipe era 40 e poucas pessoas. Isso, todos os funcionários do Google. Agora, procura saber hoje quantos funcionários a Google tem. Procura saber. Então, gente, olha lá, em 99, essa história até era famosa. Procura depois saber, pesquisa na internet para você ver. Esse cara aqui, ó, John Doerr, era um dos investidores do Google, fez uma reunião com a equipe toda ao redor de uma mesa de ping-pong, onde ele mostrou os objetivos com as metas da empresa. Uma das primeiras reuniões que eles fizeram lá. E aí, gente, é uma coisa que eu falo, que é interessante, vocês têm que entender. Eu estava falando essa semana foi semana retrasada, na turma minha de planejamento estratégico. É uma turma que eu tenho de planejamento, gestão e estratégia empresarial. A gente fala sobre planejamento estratégico. Eu estava contando para a turma, né? Pegando como exemplo algumas empresas lá da minha cidade, que a gente pode usar como exemplo aqui, lá do interior. Eu saí lá da minha cidade há 20 anos atrás. Mais de 20 anos, porque quando eu saí de lá, eu fui para Belo Horizonte. Depois de Belo Horizonte, eu vim para cá. E eu me lembro muito bem, eu saí, vou dar um exemplo aqui. Eu saí de lá, tinha uma padaria. Padariazinha da cidade lá, padariazinha do bairro lá da cidade. Cidade pequenininha, né? Cidade pequenininha. Aí, gente, hoje, 20 anos depois, quando eu volto lá na minha cidade, tá lá o cara com a mesma padariazinha. A padaria dele não mudou nada. Tudo que ele fazia há 20 anos atrás, ele continua fazendo hoje. E, ao mesmo tempo, tem um outro exemplo lá, não vou citar que nomes aqui, né? Tem um cara que, quando eu saí de lá, ele também tinha uma padaria, um outro cara. Tinha uma outra padaria lá do outro lado da cidade. Só que essa outra padaria, quando eu saí de lá, era uma padaria. Passou alguns anos, eu voltei lá.
o cara tinha transformado a padaria numa lanchonete também, era padaria com lanchonete e tal, o negócio deu uma crescida. Passou mais alguns anos, eu voltei lá, o cara já tinha criado uma mercearia, já era um mini supermercado, uma mercearia bacana, continuava lá vendendo pão, vendendo seu negócio, mas tinha transformado aquilo numa mercearia. Passado alguns anos, eu voltei lá. O cara já tinha criado um supermercado, transformado aquilo num supermercado. Aí, recentemente, eu voltei lá, descobri que ele já tinha criado uma rede de supermercados. E já estava abrindo filiais em outras cidades vizinhas lá. Exatamente, Gabriela. Então, mas aí, Gabriela, se você for parar, eu não parei para analisar as duas situações lá, não. Mas eu tenho certeza, gente, porque eu mexo aqui com consultoria em empresas por aí afora, então eu sei muito bem o que aconteceu. Aquela segunda empresa, né, que o negócio foi transformando, foi crescendo, é um tipo de um administrador. O cara, ele entende de administração. E desde que ele criou o negócio dele pequenininho lá, desde que ele criou a padaria, ele já adotou metodologias de administração de empresa. Ele pode ter certeza que ele já fazia o planejamento estratégico daquela padaria dele. Ele, com certeza, ele já fazia, igual esse cara do Google aí, ó, fazia uma reunião com a equipe dele, já com os objetivos todos traçados para o futuro da empresa. Sabe? Então, gente, quando você faz um planejamento estratégico, ele te dá essa visão. Não sei se vocês já fizeram essa disciplina planejamento estratégico, é muito bacana. Eu tenho uma turma na sexta-feira à noite, chama Planejamento, Gestão e Estratégia. A gente ensina os alunos a criarem um planejamento estratégico. Então, você cria seus objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E longo prazo que eu falo, gente, é até depois de 10 anos. O cara cria os objetivos de curto prazo, é para o próximo ano e até o segundo ano, os dois anos. Estamos falando aí de curto prazo, né? Próximo ano e até o segundo ano aí. Médio prazo, de 2 a 5 anos. O cara traça os seus objetivos e suas metas também. Tem as metas de crescimento da empresa, para daqui a 5 anos. Aí traça também de longo prazo, de 5 a 10 anos. E até, gente, tem empresas aí que criam até acima de 10 anos. Eu já vi um planejamento estratégico uma vez aí de uma grande organização aí, o cara me mostrou o planejamento, gente. O cara estava traçando os objetivos, as metas da empresa para daqui 20 anos. 20 anos para frente, o cara contava lá com detalhes como é que ia estar a empresa já ia estar criando uma filial, era uma grande empresa, já criando uma filial dela na Europa, a filial da Europa ia ter 1.000 e tantos funcionários, a empresa ia fabricar isso, ia fabricar aquilo, já tinha até as metas de venda da empresa para daqui 20 anos, dessa filial lá do Canadá que o cara estava criando. E aquilo, gente, o cara cria um negócio desse, não é no achismo não, né? O cara desse, ele estudou administração de empresa, o cara fez um MBA bom em gestão estratégica de negócio, deve ter feito mestrados, doutorado, o cara é um mestre realmente em administração de empresa e tem uma experiência na área também, né? Que isso também não é só lendo livros que você vai aprender a fazer esse exercício de futurologia, não. O cara, ele com certeza, ele já é um camarada já que trabalha há 20, 30 anos naquele setor, ele conhece aquele setor a fundo, ele conhece a teoria toda, ele já trabalha naquela área há anos, tem cursos e mais cursos de especialização naquela área. Então, eu vi o planejamento do cara, falei, Jesus, o cara está criando um planejamento já para a empresa com objetivos e metas e estratégias para daqui 20 anos. Aí eu perguntei para um amigo meu que trabalhava lá na empresa, falei, gente, mas esses objetivos aqui depois, a empresa vai atingindo realmente esses objetivos todos? O cara falou, pior que vai. É impressionante. Que ele está traçando aqui, que está escrito aí no planejamento que vai acontecer daqui 5 anos, você pode voltar daqui a 5 anos que vai estar acontecendo. Porque ele tem também mecanismos de controle, né? Que ele
Ele cria os seus objetivos e as suas metas para daqui 5 anos, mas ele não espera chegar daqui 5 anos para ele poder medir, não. Ele já vai estar, ao longo dos anos, ele vai estar vendo se a coisa está indo no caminho certo. Por isso que tem esses painéis, esses dashboards, o cara vai estar analisando os números. Opa, tá no caminho certo. Se continuar assim, daqui 5 anos vai estar batendo esses nossos objetivos, essas nossas metas. E se continuar assim, daqui 20 anos também nós vamos estar batendo os nossos objetivos daqui 20 anos. E ele vai acompanhando. Qualquer coisa que começou a fugir do planejado, ele para, revê o processo e toma as ações corretivas para corrigir, para que o número comece de novo a voltar para o caminho certo. Aí, daqui 5 anos, com certeza, ele vai bater suas metas, ou vai passar muito próximo do que ele colocou lá como uma previsão, e daqui 20 anos também, se ele não bater a meta, vai passar próximo do que ele havia estabelecido. Impressionante. Em tudo, você pode perceber que esses planejamentos estratégicos, todos eles têm lá seus objetivos, as suas metas, tem os indicadores, tem os KPI, tem tudo bonitinho estabelecido lá. Que é para a empresa perseguir aquilo, né? Por isso que eu falo, se você não tem número nenhum, não tem métrica nenhuma, não tem nada, como é que você vai gerenciar e vira aquela padariazinha? Aí você pega aquela padariazinha, que até hoje você chega lá, é a mesma padariazinha, não mudou nada. É aquele camaradinha lá do interior, aquele mineirinho lá, que não entende de administração, não entende de objetivo, não entende de métrica, não entende nada. Fica ali tocando o negóciozinho dele, do jeitinho que ele criou há 10 anos atrás. Aí você chega, passaram 20 anos, eu volto lá, tá a mesma coisa, né? Então, aí você vê a Google hoje, né? 99 tinha 40 funcionários, 45 funcionários. Só de curiosidade, procura saber depois quantos funcionários tem a Google, para você ver. Você cai de costa. Aí, gente, ó, eu peguei aqui um exemplinho, ó. Isso é um exemplozinho bem simples. Estava lá nesse site, eu sei que a letra está pequenininha, mas você em casa aí depois vai poder ver melhor, né? É um dashboard OKR, né? Com as métricas aqui que eles vão perseguindo, ó. Tá vendo lá? O objetivo tá pequenininho, eu vou ler lá, ó. Tem aqui esse dashboard, ele tem 2 objetivos aqui, ó. Primeiro, aumentar o faturamento. Objetivo 1, aumentar o faturamento. Objetivo 2, não perder clientes. Aí, ele tem, por isso que é OKR. O é o objetivo. KR é a chave, né? É a métrica, a chave de resultado. KR1, conquistar, seu objetivo é aumentar o faturamento, primeira métrica dele é conquistar 20 novos clientes. Receita recorrente. No ano, né? Isso aqui, né? Aí, olha lá, ó. Até aqui, ó, se era 20 clientes, ele já conseguiu 11 nesse momento aqui, ó. Então, isso aqui devia estar usando numa reunião e alguém devia estar mostrando lá, ó, gente, ó, nossa meta anual é 20 clientes novos. Hoje nós já conquistamos 11. Nós estamos a 55% da nossa meta. Ó. Já batemos 55% da meta. Tem que atingir o 100. Se não atingir o 100, que pelo menos 90 e tantos por cento aí tá, eu tenho certeza que tá, né, todo mundo feliz, mas se bater o 100, melhor. E aí, o objetivo, a métrica 2, o objetivo, ainda sobre o objetivo 1. O objetivo 1, aumentar o faturamento. Qual que é a métrica, o KR2? Aumentar faturamento em clientes existentes. Ou seja, ele quer conquistar novos clientes, mas fazer com que os clientes existentes comprem mais, aumentem o faturamento. Então, olha lá, o valor anual era 230, né? A meta era 1 milhão, já tinha atingido 230, aliás, já tinha atingido 230 mil, 23% da meta. Tá vendo? Então, aí, gente, olha só, quando a gente foi estudar lá
O BSC é isso aqui. Você traça um objetivo e para cada objetivo você cria 2 ou 3 métricas. Aqui, nesse caso aqui, essa empresa criou 2. A gente lá na frente, quando a gente for ver o BSC, o Balanced Scorecard, nós vamos fazer um exercício. Aí você vai ter que criar um objetivo com 2 metas para cada área da empresa. Eu vou ensinar a vocês. Tem uma metodologiazinha para a gente fazer isso aí. Eu vou mostrar como fazer, eu vou mostrar sites que ensinam você a fazer. Mas para você já ir se acostumando, né? Já se acostumando com o termo. Então, ó, isso aqui é um dashboard que deve ter sido usado numa reunião lá de nível estratégico da empresa, né? Ó, primeiro quarter é o quê? O primeiro trimestre, né? Quarter é um quarto. Primeiro quarto do ano, que é em inglês, né? Isso aqui foi tirado lá de alguma coisa em inglês. Então, o primeiro trimestre, ele já tinha lá atingido, ó, 55% da sua meta de novos clientes, já tinha atingido 23% da meta de aumento de faturamento dos clientes existentes, né? Para esse objetivo aqui, então, ele já tinha conseguido 39%, que é a média desses dois aqui. No outro objetivo, ó, tinha um outro objetivo de não perder cliente, que não adianta nada também. Tem empresa que vai conseguindo cliente, mas vai entrando um lado e saindo do outro. Então, tem que conseguir novos clientes e manter os clientes existentes. Então, olha lá, ó, o objetivo 2, não perder clientes. E aí você tinha uma chave aqui, uma métrica, um indicador que era, indicador 1, visitar todos os clientes. Alguém tinha o pessoal lá responsável pelo atendimento que ia ter que visitar os clientes. Então, a meta era visitar 100 clientes ao longo do ano. Naquele período, no primeiro quarter, né? No primeiro trimestre, eu tinha visitado 26. Então, beleza lá. Se num trimestre visitou 26, está dentro, né, do planejado. Até o meio do ano visita 50, até o terceiro trimestre visita 75, vai conseguir bater a meta. Por isso que você tem que ir vendo o acompanhamento. Porque, por exemplo, se chegasse aqui no final do primeiro quarter, primeiro trimestre, quantos clientes visitou? Só 10. Aí o presidente ia levantar e falou, opa, peraí, ué. Então nós estamos muito fora. Aí vai ter que mudar a estratégia. Ele tinha que ter visitado um quarto. Se a meta era 100, nós estamos encerrando o primeiro trimestre, tinha que ter visitado 25, 26. Se tivesse visitado 24, tá bom, tá mais ou menos dentro. Né? Vamos dar uma aceleradinha aí para poder chegar na meta. Agora, se tivesse visitado só 10 clientes, tinha alguma coisa errada. Então, quando você faz esse exercício, né? Quando você traça seus objetivos para o ano, suas metas, e você tem números, métricas do ano, a cada trimestre você vai parando e fazendo uma reunião e acompanhando a evolução. Se algo estiver dando errado, tem tempo de você corrigir. Tem tempo de você parar e falar, opa, peraí, está longe. Né? Está longe do que tinha sido planejado. Então, o que está dando errado? Porque o problema maior, gente, eu já vi empresas fazerem, eu já participei uma vez de uma empresa, não sei se eu contei aqui no dia para vocês, que a empresa não fazia nada disso aqui. Estabelecia alguns números, não, dashboard não cai não, Regiane, pode ficar tranquilo. Tinha a empresa, ela só estabelecia mais ou menos uns números assim, também fora da realidade, os números. Eu acho que eu falei esse exemplo na aula passada. Estabelecia umas metas fora da realidade, muito elevadas, e fazia uma reuniãozinha lá no final do ano, traçando aqueles troços para o ano que vem, não tinha planejamento nenhum, não tinha estratégia nenhuma, e ao longo do ano não teve acompanhamento nenhum. Não foi igual aquela empresa, no primeiro trimestre parou, conferiu. Não, fez nada disso. Foi passando. Chegou no final do ano, que o diretor da empresa lá levantou, foi ver os números, estavam péssimos.
não passou longe das metas estabelecidas. Primeiro que as metas eram muito fora da realidade, passou longe das metas estabelecidas, aí o cara chegou e deu um sabão generalizado em todo mundo, chamou a atenção de todo mundo, faltou pouco chamar as pessoas de incompetente, que não sei o quê, mas também não houve um acompanhamento ao longo do ano também. Aí o erro está nas pessoas, aí eu acho que o erro está vindo de cima. A própria diretoria da empresa não está sabendo conduzir o processo, não teve acompanhamento nenhum. Né? E aí, só para encerrar esse dashboard, eu vou dar um intervalinho. Ó, aí aqui você tem para encerrar, um outro KPI, né? Um outro, pode chamar de KPI, que eles chamam de KR, né? KR2 atingiram 85% em índice de satisfação. Então, gente, existe. No momento oportuno, eu vou mostrar para vocês como calcular o índice de satisfação do cliente. Quando a gente for falar de Balanced Scorecard, vou mostrar para vocês, existe um índice, como calcular esse indicador, tá? Então, olha lá, a meta era atingir 85% no índice de satisfação. É um cálculozinho que você faz que não é difícil, aí você dá o percentual. Quantos clientes estão satisfeitos com a empresa? Aí, olha lá, no primeiro quarto já estava 77% da meta, dos 85% já tinha atingido 77%, 90% da meta. Então, aqui já tinha atingido 58% do total, né, do objetivo total. Então, tá vendo? Quando você cria esses dashboards, em vez de você ficar analisando planilhas com excessos de números, você, num dashboard, você pega aqui, ó, 4 KPIs, né, 4 métricas que te dão uma visão aqui de como é que está o presidente, os diretores da empresa analisando isso aqui, o cara vai poder falar, ó, beleza, aqui, ó, já atingiu 55% desse indicador aqui, 23% desse aqui, no primeiro trimestre, esse aqui já atingiu também 26%, aqui já atingiu 90%, no primeiro trimestre, 90%. Bom, então, a única coisa aqui que pode dar uma melhoradinha, esse faturamento de cliente aqui que está 23%, pode dar um gás nisso aqui, vamos ver o que pode ser melhorado. Você já pode, numa reunião aqui, tirar conclusões rápidas, fáceis de você entender, com um dashboard bem feito, né? Nossa, que bacana, professor. É legal, isso aqui eu adoro esse assunto, adoro esse tipo de coisa aqui. Pessoal, vou dar um intervalinho, só aqui esclarecendo, ó. Nossa prova, vocês podem ficar tranquilos. Eu não quero que vocês fiquem aí, nossa senhora, ai meu Deus do céu, vou ter que saber de métrica para fazer a prova. Não, calma, não tem nada disso. Nossa prova é uma provazinha que você vai fazer uma consulta. É que talvez muitos de vocês ainda não conheçam essas provas que eu tenho feito aí para os meus alunos nessa modalidade online. Mas é uma provinha que eu vou pedir vocês para fazer uma consulta, para resolver um caso. E aí eu vou dar para vocês ainda os sites aonde vocês vão poder consultar. Eu vou explicar para vocês aí como vocês vão desenvolver a prova. Quero que ninguém fique preocupado aí com a prova, porque a gente está falando de assuntos aqui, né? De métricas, de dashboard, de KPIs, de OKR. Tem gente que vai falar assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer essa prova? Tem que me matar de estudar. Não vai ter que se matar de estudar, não. Se a gente fosse fazer aquela prova na sala de aula, onde você tem que sentar na carteira, e ali, sem consulta, fazer a prova ali em 1h30, 10 questões, de repente você deveria estar um pouco mais preocupado, que aí você ia, né, eu ia delimitar os assuntos que iam cair na prova, você ia ter que saber aqueles assuntos lá para fazer a prova em 1h30, dentro da sala de aula. Só que essa nossa prova é diferente. Vou passar ela, vou liberar ela na próxima terça-feira, vou explicar ela toda para vocês, vou mostrar os sites onde você vai pesquisar para resolver as questões. São 3 questõezinhas apenas, tranquilinho, e é de consulta, e você vai ter uma semana para você poder pesquisar, fazer com calma, tranquilo, e eu ainda fico disponível para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa, eu posso ajudar sim. Pessoal, olha só, 8h05, vou lá abastecer minha água, 8h10 eu estou voltando,
Que aí, ó, a gente já está indo bem aqui, está faltando 10 slides aí para a gente poder encerrar. Mesmo que, de repente, eu não consiga encerrar tudo, vai ficar faltando só pouca coisa para a aula que vem. Que aí, na aula que vem, é a gente chegar aqui, encerrar o assunto, passar a prova toda com vocês, mostrar para vocês aonde que vocês vão achar as respostas da prova e Zé Fini. Pessoal, 5 minutinhos eu estou voltando, beleza? Mas, assim, independente da área que você está, importante hoje você entender uma coisa. Existem 2 tipos de profissionais no mercado. Isso a vida inteira existiu e ainda hoje existe. Existe o generalista e existe o especialista. Não é muito difícil você definir o que é um e o que é o outro, não, né? Generalista ou especialista? Isso eu sempre ouvi esse termo no mercado. Então, o especialista é aquele camarada que na carreira dele, ele foca numa área lá e vai se especializar naquela área. Por exemplo, o cara está fazendo administração de empresa. Aí ele já arruma um estágio na área de finanças. Aí lá depois ele já vai ser contratado para a área financeira da empresa. Começa como assistente financeiro. Aí ele gosta, né, de preferência que ele goste daquilo, né? Então ele já está trabalhando lá na área financeira, que ele gosta daquela área. Aí ele conclui a faculdade dele e já começa a fazer um MBA em finanças. E aí daqui a um tempo ele vai promovido a gerente financeiro. E daqui a pouco ele conclui o MBA dele em finanças, já começa a fazer um mestrado em finanças. E aí daqui a pouco ele já se torna um diretor financeiro. Então ele vai cada vez mais, quanto mais vai estudando, vai fazendo MBA, mestrado, doutorado, mais a pessoa vai se aprofundando naquele assunto, vai se tornando especialista. Enquanto tem outros profissionais que eles vão se tornando um generalista. Eu me considero mais um generalista do que um especialista. Porque olha para você ver a minha experiência. Eu tive uma experiência diferente. Eu me formei em administração, comecei a fazer MBA em finanças, fiz 2 MBAs em finanças, só que eu fui promovido a gerente comercial e de marketing. Comecei a trabalhar muito na área de marketing e de vendas. Fui dar aula no início da faculdade, comecei dando aula no curso de marketing. Depois também, lá na empresa, eu ajudei a criar o departamento de RH da empresa. Também comecei a dar aula na área de RH. Olha o que foi virando. Eu tenho especialização em finanças. Eu tenho uma vasta experiência na área de marketing e vendas. Eu tenho também uma experiência muito boa na área de RH. Então, acaba que hoje eu tenho experiência na área de finanças, marketing e RH. Muito bacana e tal. Mas, em compensação também, eu não me aprofundei no assunto assim. Eu não sou... Se eu for falar assim, ô, professor, o que você é realmente especialista? Eu posso dizer assim, uma coisa que eu sei bastante é a área de vendas, porque eu trabalhei demais com a área de vendas, né? Eu também nunca fui um gerente de RH, nem diretor de RH. Eu trabalhei um pouco na área, dei aula na área de RH, mas eu não fui um gerente de RH, não fui diretor de RH, nem fui gerente financeiro, nem nada. Né? Aí, o que é melhor, professor? Eu ser um especialista ou ser um generalista? Depende dos seus objetivos de vida. Porque para mim, até agradeço a Deus por eu ter seguido esse caminho, porque hoje, olha, para você ver, eu estou abrindo uma empresa de consultoria, né? Então, eu ter experiência em várias áreas, para mim é ótimo. Se eu chego numa empresa para dar uma consultoria, o cara falar, ó, eu estou precisando aqui de uma orientação nessa área financeira, eu vou saber orientar o cara. Eu fiz 2 MBAs em finanças, dei aula de finanças muitos anos. Uma noção muito boa que eu tenho.
Se o cara falar, não, eu estou precisando melhorar as vendas, opa, aí é minha área principal. Vamos embora, eu entendo para danar. Se o cara falar, não, eu preciso trabalhar a minha parte de recursos humanos aqui, motivação, tal, implementar uma política de avaliação de desempenho, de treinamento, também entendo também. Vamos embora. Então, como eu estou hoje abrindo empresa de consultoria, para mim me fez muito bem eu acabar me virando um generalista. Agora, o cara, quando ele se torna um especialista numa área, gente, ele é muito requisitado também, né? Às vezes tem uma grande empresa aí que fala assim, ó, eu quero um cara que é um especialista nessa área de análise de investimento. Aí tem um cara que ele é o bambambam do assunto, aí todo mundo indica lá, ó, essa área aí de análise de investimento, então eu te indico fulano de tal. Então, esse cara, ele é muito bem visto, ele é bem pago, né? As empresas pagam bem por o cara que é especialista naquela área lá. O cara que é um cara na área quer montar uma estratégia de avaliação de desempenho na empresa dele. Tem um cara que é especialista em avaliação de desempenho. Com certeza o nome dele vai ser lembrado. E ele vai ser bem valorizado, né? Então depende muito dos objetivos de vida seu. Pessoal, mas então vamos dar sequência aqui, então, deixando um pouquinho de lado esses assuntos aí. Vamos voltar aqui a falar dos nossos dashboards. Já falamos aqui um pouquinho do dashboard estratégico. Vamos ver o dashboard tático, que é mais a nível, né, de diretores e gerentes aqui, né, no meio da empresa, que aí nós estamos falando dos setores da empresa, né? A tática é a mobilização de recursos específicos da organização em âmbito departamental, visando atingir objetivos de médio prazo. Nesse contexto, o dashboard tático permite o acompanhamento de indicadores que permitam aos gestores tomar decisões de médio prazo. Diferente dos indicadores estratégicos de responsabilidade da alta gerência, da alta administração, os táticos são de responsabilidade da gerência de cada departamento. Como eu falei, a nível setorial, né? Você tem os dashboards financeiros, da área financeira, os dashboards ali, os indicadores da área de marketing, de vendas, os dashboards ali a nível de RH, do departamento de RH, do departamento de produção, e por aí vai, né? Então, aqui também é um exemplo, também estão uns números muito pequenininhos, gente, mas aqui depois você dá uma lida lá. É só esse aqui, eu não vou nem entrar em detalhes demais, não. Que aqui, ó, por exemplo, ó, é um dashboard de uma empresa de ônibus que está mostrando aqui, né? Com certeza numa reunião lá do pessoal responsável por essa área aqui dos terminais lá de São Paulo, lá, para eles poderem analisar ó, o número de carros que saiu para Campinas naquele período analisado, número médio de passageiros, número para Guarujá, o número médio de carros, uma média de passageiros por carro. Que aí, ó, quem está lá numa reunião dessa aqui, ó, né, pode tirar. Eu não sou dessa área aqui de ônibus aqui, nem sei dar muitas dicas aqui de como analisar, mas é fácil, né? Você vê que tem um que está em vermelho aqui, ó. Por quê? Lá, só 2 carros que partiu para aquele destino, São José dos Campos, o nível média de passageiros de 37. O que é isso aqui? Quem é da área vai saber poder dar melhores detalhes, né? Você tem, por exemplo, aqui destinos, a Barra Funda, que teve 18 ônibus, para Tietê 21, com uma média de passageiros alta, de 41 passageiros. Tá vendo? Você teve destinos que teve menos ônibus, com uma média de passageiros menor. Ó, para Mogi, vamos pegar um exemplo, né? Mogi das Cruzes, teve naquele período analisado, que eu não sei aqui o período analisado, naquele período apenas 7 ônibus, com uma média de passageiros de 22 passageiros por ônibus. Para Tietê, teve 21, 3 vezes mais, né? 3 vezes mais o número de viagens de ônibus e com uma média de passageiros maior, né? Então, olha lá, um faturamento também muito maior também, ó. Então, você está vendo, se eu pego uma planilha para mostrar numa reunião de
tudo bagunçado, né? Aquelas viagens todas misturadas ali, com o número de carros e número de média de passageiros misturado numa planilha, eu não vou ter condições de fazer uma reunião, tratar desse assunto lá com os gerentes da empresa lá e tirar conclusões. Quando eu pego os números e transformo num dashboard, né? Que aquele exemplo que eu dei, pessoal, olha bem para vocês verem, ó. Aquele exemplo que eu dei, que eu falei que nós vamos fazer isso aqui na sala de aula, aqui, né? Na nossa aula, na próxima unidade nós vamos fazer. Ó. É exatamente isso aqui, ó. Você pegar uma planilha com diversos vendedores da empresa, que se você for parar para analisar quantos vendedores são, peraí. Quantos vendedores são? Deixa eu ver. 110 vendedores. O que adianta eu fazer uma reunião com os meus gerentes e mostrar uma planilha dessa aqui para eles? O que isso aqui adianta? Falar da Isabel, que é da equipe A, que vendeu 2.371 e ela é contratada por carteira assinada. Se eu for mostrar essa planilha numa reunião, gente, essa planilha não me ajuda em nada. Agora, se eu eu peguei esses dados aqui, ó, tudo que estava nessa planilha, eu transferi para isso aqui, ó. Primeiro ele agrupou os vendedores de Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, separado. Aí vai dar a soma de vendas do pessoal de BH, do pessoal de Porto Alegre, do pessoal do Rio e do pessoal de São Paulo. Eu agrupei por região, eu agrupei por equipe. E aí, quando eu clico aqui, ó, equipe A, aí ele já me dá, ó, a equipe A de Belo Horizonte, olha lá, vendeu 12.944. Aí isso aqui eu já posso comparar com a equipe B de Belo Horizonte, que vendeu 24. A equipe C de Belo Horizonte vendeu 12. E eu ainda vou mostrando gráficos ainda, né? Para eu poder pegar, fazer, ó, vamos pôr o gráfico total. O gráfico total é esse. Aqui eu tenho, ó, todas as equipes de Belo Horizonte venderam 96.810. Agora, se eu quero separar por equipe, eu posso ir vendo o comparativo por equipe, ó. Olha lá que gracinha. Aí eu posso botar todo mundo de novo e falar, agora vamos pegar agora por tipo de contrato, se é CLT e terceirizado. CLT foi isso, terceirizado ainda. Com certeza isso aqui, eu tenho como discutir isso numa reunião. Né? Agora, pensa bem aqui, se eu pego uma planilha, né? Porque quando eu extraio do sistema, né? Isso aqui é tirado do sistema. Eu extraio do sistema e monto uma planilha com todas as viagens que teve naquele período. O que vai adiantar eu mostrar para a equipe a planilha? Não vai adiantar nada. Agora, se eu mostro um dashboard desse aqui, a gente pode sentar e tirar conclusões disso aqui. O que foi melhor? Que tipo de rota está dando uma lucratividade maior, um volume de passageiros maior? Né? Então, facilita bastante. E, por fim, para a gente encerrar por hoje, o dashboard operacional. Dashboard operacional geralmente apresentam métricas que precisam ser acompanhadas para o bom desempenho da operação. Aí eu estou falando mais a nível operacional, né? Dessa forma, as métricas que ajudam os analistas a corrigir os erros e falhas nos processos empresariais aparecerão nos indicadores desse tipo de dashboard. Como exemplos, poderiam citar painéis com informações real-time em tempo real sobre a produção de uma fábrica, disponibilidade de infraestrutura de TI, ou rede de telecomunicações, monitoramento de atrasos de entregas de uma empresa, de logística, por exemplo, né? Ou exibições de dados sobre preços, estoques, status de anúncios, entre outros detalhes operacionais de um processo de e-commerce. Então, acho que tem um exemplinho aqui também, ó, que seria um dashboard operacional que me mostra, ó, o que ele está me mostrando aqui? De uma equipe de atendimento. Então, eu estou mostrando aqui por cada atendente, né, as respostas que ele deu, o que ficou pendente do atendimento aos clientes, o que está em andamento de atendimentos. Então, às vezes tem uns termos aqui que eu não vou saber exatamente o que significa, porque eu peguei isso aqui, copiei isso aqui de um site lá,
Mas para quem é da área vai poder entender lá. Ticket fechados, tempo médio de espera, ó, 186 minutos. Né? Então, abertos e fechados. Então, com certeza, para quem é da área, ver um dashboard desse aqui, vai poder entender, tirar dúvidas. Você, numa reunião também de gestores também, vai poder analisar isso aqui. Isso aqui eu estou falando agora a nível de operacional, de atendentes, né? Tá vendo? Então, a gente pode tirar conclusões também. E aí, pessoal, olha só, eu vou parar por aqui hoje, vou parar um pouquinho mais cedo, e eu já vai dar 8h30, eu vou ver hoje se alguém, por um acaso, tem alguma dúvida na nossa APS. E aí fica para a próxima aula, então, ó, vai ser interessante a próxima aula, que a gente vai falar dos principais erros ao construir dashboards. Aí eu vou dar alguns exemplos também. Então, tem os erros que a gente não pode cometer ao construir um dashboard e mostrar um passo a passozinho para uma construção de um dashboard. São 6 passos que eu tenho aqui. E a gente, então, encerra a unidade 2, falando de dashboard. Qual que era o objetivo da gente falar de dashboard hoje? É você entender realmente o que é o conceito de um dashboard, porque na próxima unidade, na unidade 2, eu vou ensinar vocês a colocar a mão na massa, vou ensinar vocês a criar dashboard como esses aqui, por exemplo. Aqui vai um outro exemplo que vocês vão fazer. Isso aqui vocês vão fazer, tá? Esses do Excel aqui, ó, eu vou ensinar vocês, ó, pegar uma base de dados, ó. Veja esse exemplo aqui que bacana. Na próxima unidade vocês vão fazer isso aqui, ó. Vou ensinar vocês a fazer. Eu pego uma planilha onde tem o nome do vendedor, o cargo dele, a região onde ele trabalha e a média de vendas dele num semestre, ó, de janeiro a junho. Tá vendo? Tem a Roberta, que ela é uma funcionária temporária, ela é de São Paulo, e a média de vendas dela num semestre foi isso aqui. Então, gente, da mesma forma, se eu pego uma planilha dessa, com centenas de vendedores, ó, olha lá. Isso aqui tem gente que não acaba mais. Olha a quantidade, a empresa é grande. Isso não vai acabar tão cedo, olha lá. Ó. Meu Deus, não, eu vou até parar. Deixa eu ver aqui, só de curiosidade agora. 950 vendedores, gente. Eu pego uma planilha com 950 vendedores e a média de venda dele no semestre, para eu poder analisar essa planilha, eu não vou conseguir analisar isso aqui nunca. Agora, o que o Excel me fez? O Excel tem uma ferramentazinha facinho de manusear, vou ensinar você a fazer. É fácil, tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer. É pegar essa planilha que tem 950 vendedores e fazer isso aqui, ó. Olha aqui que bacana. Eu separo por região, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória. Aí eu tenho o total de vendas por região de cada mês. E eu ainda tenho o separado por cargos. E olha lá o gráfico, que gracinha, ó. Então, numa reunião de gerentes, pessoal, ó, reunião de diretores lá, eu posso chegar a mostrar isso aqui. Eu vou mostrar, lógico, vou estar mostrando isso num projetor, fica maior para todo mundo visualizar, né? Eu posso mostrar lá por cargos, ó, supervisor, o nível de vendas, e o gráfico já vai mudando à medida que eu clico, ó. Olha que gracinha. E o evolutivo mês a mês, para eu poder tirar conclusões, ó. E aí, ó, agora aqui, isso aqui são aqueles mesmos números daquela planilha anterior, só que aqui está tudo agrupado. E à medida que eu mudo, os números aqui da planilha já vão mudando e o gráfico também já vai mudando. Então, numa reunião de gerentes, eu posso mostrar isso aqui e a gente conseguir tirar a conclusão. Qual região está indo melhor? Que tipo de cargo está vendendo mais? Né? Fica mais fácil a gente visualizar. Pessoal, então, por hoje era só. Para eu poder encerrar, é o seguinte, ó, alguém de vocês tem dúvidas com relação à APS? Se tiver, fique aí. Quem não tiver dúvida nenhuma, já está liberado, a aula de hoje já foi dada por encerrado.
Aí eu pergunto, tem alguém que está com dúvida com relação ao APS que eu possa ajudar? Não sou, boa noite. Então, vou Sim. indo. Já. Gabriela. Não, a PS já está pronta, a gente já vai postar. Graças a Deus já deu tudo certo. Ah, que bom. Tá? Boa noite para o senhor, bom descanso noite. aí, porque eu sei que está na correria para todos nós. Beijo, um abraço. Obrigado, obrigado. Obrigado aí, viu? Gente, se ninguém tiver dúvida, então eu parei um pouco mais cedo, porque de repente tem algum aluno que quer tirar alguma dúvida, ficou ainda, né, e tal. A APS, só lembrando, eu deixei para entregar a semana. Quanto à data? Foi para a próxima semana? O prazo? Você chegou depois, não foi? Isso. É porque no início eu falei que no final eu ia tornar a falar. No início eu falei, né? Em função dessa paralisação, bagunçou um pouco a nossa vida. A nossa disciplina até dava para a gente poder fazer a apresentação na semana que vem. Mas as outras disciplinas minhas, gente, em função dessa paralisação, eu fiquei assim, ó, no laço, para eu poder encerrar a matéria e dar a prova para os alunos. Então, eu resolvi, eu achei que a faculdade ia estender a semana de provas mais uma semana. Mas a faculdade achou por bem não estender e manteve a data da prova. Então, também, nós não vamos ter tempo hábil para fazer as apresentações. Então, semana que vem, você vai só me enviar o trabalho, pode ser até na próxima terça, até 22 horas. Eu já mudei lá no Classroom, eu já mudei a data para a semana que vem, tá? Se eu não tiver mudado, eu vou conferir lá, mas eu acho que eu mudei. Estou passando a prova, a entrega da APS para a semana que vem, próxima terça. E aí, na próxima terça, Juliana, o que eu vou fazer? Eu vou só encerrar a disciplina, a unidade 2 aqui, e vou mostrar a prova para vocês. Eu vou disponibilizar a prova, terça-feira que vem. Vou falar para vocês tudo sobre a prova, como é que você deve fazer a prova. E você tem uma semana para me entregar a prova. Tá bom? Tá bom, entendido, professor. Obrigada. Tá, de nada. Gente, alguém aí com mais alguma dúvida? Tudo bem aí, pessoal? Então, gente, eu vou só agradecer a todos aí pela presença. Muitos já saíram, né? Mas os que ainda estão aí. Slaine, Jennifer, José, Marcelo, Juliana, Carolina, Lisiane, Ludmila, Marcelo, Maria Eduarda, Melissa, Rejane, Roselaine, Thaisa, muito obrigado pela presença. Próxima unidade, eu prometo para vocês, gente, vai um monte de coisa bacana de Excel. Vai ser muito legal. Tá? Fiquem todos com Deus. Boa noite, Roselaine. Tenham todos aí uma excelente semana. Boa noite, Cíntia, todos vocês aí. Muito obrigado aí por tudo.